Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a este grupo que nos acolhe, que nos serve como um porto seguro, onde viemos aqui encontrar corações amigos, aquecidos pela presença do Mestre Jesus. Como vocês já podem perceber, o tema de hoje é sobre a família. Porém, nós vamos buscar mais aprofundado esse tema. Trouxemos Emmanuel para falar por nós e vamos entender esse tema de uma maneira mais aprofundada. E quando nós falamos aqui em família, nós falamos de toda a família, de todo modelo de família. Ok. De todo e qualquer modelo de família. Durante o conteúdo, vocês vão perceber que não importa o modelo familiar, se o tradicional, se os que vão se conformatando em nossos dias. Mas que a família, como dito ali, é o colégio familiar que tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, não é de hoje que estamos caminhando com essa família, onde estamos aportados nessa reencarnação. E para a gente compreender a dimensão da importância da família, que nós tentaremos tecer aqui, trazendo os ensinos de Emmanuel, os ensinos psicografados por Francisco Cândido Xavier, e vamos estudar juntos, porque aqui não tem quem sabe mais ou quem sabe menos, mas a gente que vem aqui à frente para buscar um tema e estudarmos juntos, para que nossos ouvidos do corpo e da alma possam ir compreendendo, afinizando e colocando em prática. Para iniciar, já convocando, o nosso Mestre Jesus, nós trouxemos uma passagem do livro Boa Nova, que Emmanuel ditou através de Francisco Cândido Xavier, onde ele conta uma passagem da vida de Jesus. E nós vamos entender a importância da família já nessa fala de Jesus. E eu vou pedir licença a vocês para ler essa pequena história, para ser mais fiel a Emmanuel. Chama Jesus e o Precursor, do livro Boa Nova, como já disse. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho, em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, dizia Isabel, com caricioso sorriso, é um temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da pouca idade.
Não raro procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transuentes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. E contentamente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias, estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José, em particular, e o advertiu de que o menino parecia haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se por sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José, mais detidamente, acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preocupação, toda preparação útil e generosa é útil e generosa no mundo, é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito,
Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é o lar, e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Isabel lhe escutava, atenta à narrativa, e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada, e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. E quando a gente lê essa passagem, a gente, não sei vocês, mas eu fiquei imaginando Jesus numa passagem comum de um lar na casa, passagem doméstica comum, e a grandeza desse exemplo. E tirei para nós essa frase dele, essa frase do livro. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. E aí Jesus nos dá claramente a deixa. Onde é o melhor lugar para nos educarmos? Onde é o melhor lugar para que sejamos evangelizados? Onde é o melhor lugar para que estejamos juntos? E, depois buscando ainda Emmanuel, nós vamos ver mais aprofundadamente como isso se dá e o porquê dessa importância. Mas que tragamos o exemplo de Jesus, que poderia ter escolhido lares riquíssimos, a nobreza da época, que poderia ter nascido em qualquer lugar, escolher o reino, o reinado da terra. Mas não. Como exemplo vivo do Evangelho de Deus, ele veio nos trazer sempre o exemplo da humildade, o exemplo do como devemos viver. E Kardec nos traz aqui sobre a família, que existe na Terra dois tipos de famílias: as dos laços consanguíneos, que nós muitas vezes somos estranhos uns aos outros. E estranhos aí não é nem de não nos conhecermos, não, mas de não termos afinidades através do amor e da fraternidade. Onde os relacionamentos anteriores geraram antipatias ou ódio. Então estamos interligados por sentimentos não nobres. São os laços corporais, onde, deixado essa reencarnação, os laços se dissipam, não perduram. Mas temos também os espíritos simpáticos, pelos laços espirituais. Esses são infinitos. São ligados por relacionamentos anteriores de afeição. A diferença entre os dois é que nos laços estranhos, nos laços corporais, o amor ainda não foi vivenciado. O amor ainda não foi semeado, muito menos germinou e frutificou. No outro, já existe o amor. E o laço do amor é indestrutível. Então nós temos
as famílias espirituais, todos nós, cada um de nós, todos nós, sem exceção, temos a nossa família espiritual. E elas caminham, muitas vezes juntos na mesma reencarnação, e muitas vezes não. Quando nós saímos do plano espiritual e viemos reencarnar na Terra, deixamos muitos dos nossos familiares chorando, prometendo sempre que puder nos auxiliar, nos visitar. Deixamos temerosos por nós, porque vir para o planeta numa reencarnação é muito mais perigoso do que sair daqui. Porque a gente vem cheio de vontade de acertar. Mas nem sempre conseguimos. Então, sempre ficam velando. Aqueles laços em que nós, pelo fato de não termos vivenciado o amor verdadeiramente, santamente, ferimos, fomos feridos, magoamos, fomos magoados. Então nós viemos também. E nossos lares, em sua grande maioria, se mesclam de espíritos já com afinidades e outros não. Apenas ligados temporariamente pelos laços corporais, onde o amor ainda está por se construir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, e acontece muito, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a eles serve de provação. Não são o da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Então, mesmo quem, por alguma necessidade nessa reencarnação, não conviva com os familiares consanguíneos, não, muitas vezes deixados em orfanatos, ou criados por tios, avós, pais adotivos, não tem nenhum motivo para se sentir mal com isso. Todos nós temos a família espiritual que nos ama e que os laços nunca terminam, estão sempre conosco. Mas temporariamente, pela necessidade que tivemos nessa reencarnação, às vezes precisamos vir fora desses laços e vir apenas com familiares que são ligados só ao corpo, onde está tudo por se fazer. E vai ficar assim muito claro nessas famílias. O antagonismo vai ser tão vivo, as dificuldades serão tão fortes de relacionamento, que vai ficar claro. Muitas vezes a pessoa se sente assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não me reconheço como parte dessa família. Nós somos tão diferentes, mas não se preocupem. Esses laços, apesar de não serem os da afinidade espiritual, eles são necessários, porque estamos ligados, sempre ligados, se não pelo amor verdadeiro, mas por erros do passado. Há, pois, duas espécies de famílias:
as famílias pelos laços espirituais, como já dissemos, e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações de alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Só que um dos objetivos nosso é transformar essa família ligadas apenas pelos laços corporais em família com afinidades duráveis. Devemos desenvolver aí o amor que ainda não existe e transformá-la em família espiritual. Isso é lógico, porque se a gente já tem um pouquinho de conhecimento da doutrina, nós sabemos que estamos a caminho da família universal. Nós estamos a caminho de amarmos a todos, independente da consanguinidade, independente de laços quaisquer que sejam, porque seremos ligados pela fraternidade e pelo amor. E aqui nós entramos agora no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que foi trazido pelo nosso querido Chico Xavier. Alguns pedaços das lições, e essa lição número 11, que nos fala do berço. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexo da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. O que entendemos disso? Existem raros, pouquíssimos, aqueles espíritos que vêm, olha as palavras de Emmanuel, criar para a criação de reflexos da vida superior entre os homens. Eles vêm trazer, eles vêm refletir, nos mostrar como é a vida superior, como são os sentimentos superiores, já aqui, para nos impulsionar. São os pequenos, poucos exemplos que nós temos na Terra, daqueles espíritos que se destacam pela grandeza do amor, pela dedicação à humanidade. Esses são exceção. O resto somos nós, que somos ligados assim. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que precederam. Tudo está interligado. Nossas vidas estão interligadas. Nós viemos em várias reencarnações, dezenas, centenas e até milhares de reencarnações, cometendo muitas vezes os mesmos tipos de erros, com os mesmos espíritos. Muitas vezes encontramos aqueles espíritos que nos servem de esposo ou esposa nessa vida, centenas de vezes. Planejamos, porque há um planejamento reencarnatório antes de virmos para cá. Planejamos dessa vez acertar, nos encontramos, a vida nos guia, nos encontramos, contraímos o matrimônio e erramos nas mesmas coisas, mudado apenas certas circunstâncias devido à cultura diferentes, às épocas diferentes, mas continuamos no berço. Então, isso é uma sequência. A gente não recomeça do zero a cada vez, mas damos continuidade ao nosso crescimento, que é lento, muito lento. Nós somos tão pródigos em cometer os mesmos erros, não temos nem criatividade para errar. Continuamos os mesmos e os mesmos e os mesmos. E por isso a necessidade de vir tantas vezes juntos. Eis, porém, que a justiça fiel,
por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Não nos enganemos. Tudo é feito balanço. Quando saímos de uma reencarnação, voltamos ao plano espiritual, estudam conosco os nossos amigos espirituais, estudam conosco o que acertamos, o que erramos, contabiliza-se isso e planeja-se novamente a voltar para que acertemos um pouco mais. Isso diversas vezes. Nada é por acaso, nada está ao acaso. É desta maneira que comumente renascemos na terra, seguindo as nossas dívidas, ou conforme nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e de ser. O problema da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Vamos buscar entender isso. Às vezes a gente fala, nossa, fulano puxou o pai, puxou a mãe, é teimoso igual a mãe, teimoso igual o avô, teimoso igual... Será que puxou hereditariedade mesmo? Na realidade, segundo Emmanuel, são espíritos que têm as mesmas tendências, que têm os mesmos gostos, que têm as mesmas falhas, que têm o mesmo procedimento e que estão juntos justamente para aprender juntos. Por quê? E aqui a gente vai entender o porquê. A gente, em grande maioria de nós, poderíamos assim dizer 100%, não admite as próprias falhas, não admite os próprios erros, os próprios defeitos. O que a gente faz? Se eu sou pão duro, o que eu digo? Não, eu sou econômico, eu sou precavido. Se eu sou vaidoso, não, eu cuido de mim, eu tenho brio. A gente disfarça. Mas o que a gente faz com o outro? A gente vê, né? Então, por que o lar é dessa maneira? Por que aqueles que convivem conosco mexem tanto conosco? Muitas vezes, lá na rua, uma pessoa faz as mesmas coisas que o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso companheiro, a nossa sogra, nosso sogro, por que não? Isso não mexe tanto com a gente. Passa de largo. Mas basta um final de semana, um churrasco entre família, para que um olhar meio torto já nos esquenta. O que essas pessoas têm que nos mexe tanto conosco? O que é? Elas são os reflexos nossos. A gente tem, o que nós dissemos no início, amparados por Emmanuel? Que a gente vem errando, falhando, ainda muitas e muitas vezes. Temos os mesmos defeitos, alimentados e alimentados por centenas de vidas. Mas a gente reflete isso. Para quem já tem um certo conhecimento do fluido cósmico universal, sabe que nós somos energia vibrando, que na realidade a matéria que a gente acha que é densa, que a gente pega, não é matéria densa que a gente pega, é energia condensada. E nós somos energia. Quem tiver uma certa dificuldade em entender, nós aproveitamos para convidar ao estudo do estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece em nossa casa, segundas, quartas-feiras,
e também no sábado. E a gente vai entender isso. Então nós refletimos em nós mesmos, na nossa atmosfera psíquica, em torno de nós, no fluido cósmico universal, onde estamos envoltos, e na nossa atmosfera, nós refletimos tudo que somos, tudo que sentimos, tudo que pensamos, tudo que agimos. Isso atrai tudo que necessitamos, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então, aqueles que virão conosco, na mesma família, principalmente na mais próxima, serão os mesmos tipos de espíritos que nós. Então, tem um pouquinho de nós em cada um dos nossos familiares. Tem um pouquinho de nossos familiares dentro de nós, e que nós muitas vezes não admitimos. Para que acontece isso? Para que a gente, vendo no outro, aprendendo a lidar com isso, colocando aí a compreensão, colocando aí a boa vontade, a humildade, a gente aprenda a lidar e saiba educar-nos. Começar por nós mesmos. É a sintonia, é a ressonância que existe. Então, por exemplo, um exemplo. As cordas de violão, quando elas estão afinadas, se eu pego lá na quinta casa do violão, aperto a primeira corda lá que se chama Mi, e toco a segunda, se ela tiver afinada com a primeira, ela vai vibrar. As outras que não estão afinadas, não vibram. Isso é a ressonância. Quando estamos no mesmo padrão vibratório, a gente vibra. E imagina 4, 5, 6 pessoas numa mesma família, vibrando na mesma sintonia. E se essa sintonia é como ali, ligada pelo ódio, pela mágoa de vidas anteriores, como será essa sintonia? Por isso que muitas vezes a gente sente muita dificuldade em nossos lares. Os problemas de hereditariedade também estão aí explicados. Em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno, de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas de regeneração ou da mordomia de que carecemos, na recomposição do nosso destino perante o futuro. Então, é nesse cadinho purificador, onde vamos aprendendo a lidar com essas emoções, a conformatar, né? Ainda do livro Pensamento e Vida, o berço. É nesse cadinho que precisamos aprender a vivenciar tudo isso. Mas tem também o como. Como isso? A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Lá no passado, pensando, sentindo, agindo, praticando, nós fomos conformatando essa nossa energia. Nós fomos criando essa energia em nós. E ela está aqui, ó, descrita em nós. E assim nós atraímos aqueles que são a solução, aqueles que são o remédio,
a vivência que nós necessitamos. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações, sejam elas boas ou ruins. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Então, nós temos aqueles onde a convivência é fácil, onde a conversa é agradável, onde parece que tudo flui mais facilmente, porque o amor foi louvavelmente já vivenciado. Porque nem sempre o amor é louvavelmente vivenciado. Mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino, e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos com o que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Lição 12, chamada Família, do mesmo livro Pensamento e Vida. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que nós recolhemos esses clichês. Lembram? Eles estão na nossa atmosfera psíquica, estão em torno de nós. Então, os espíritos superiores, quando nos vê, olham para nós e sabem de todo o nosso passado, sabem de tudo como somos, sabem o que pensamos, o que sentimos, como agimos, quais as nossas tendências. Não precisa nada, eles escaneiam em nós mesmos. E isso tudo atrai. Mas isso, se não é bom, a gente pode modificar. Com o quê? Aqui, ó. Trabalho árduo, renúncia, paciência, força de vontade, humildade. Esses recursos farão que a gente mude esses reflexos espirituais, anulando, transformando tudo o que não é bom em reflexos novos e bons. Mas há que ter paciência. Por isso que a gente recebe um familiar difícil e a gente quer a fogo e ferro, que seja rápido, que ele se eduque, que ele se transforme. Mas isso não vai acontecer. Porque essas formações, esse formato que existe em nós, vem há milênios, viciados. Não vai ser em alguns pouco tempo que ele vai se transformar. Há paciência, sacrifício, renúncia necessário com a humildade aí. E evangelização. E como que fazemos isso? Mudando o outro? Não. Lembram da vibração? Quando vibramos, aqueles que vibram na mesma sintonia conosco, vibram também. E aqueles que não estão na mesma sintonia, não. E o que a gente pode fazer então? Mudar a nossa vibração. Se eu mudo a minha vibração, a minha tendência de ficar brigando, de ficar com picuinha, de ficar o tempo todo rebatendo, feito bola de ping-pong. Muitas vezes no lar a gente parece estar jogando ping-pong com palavras, com atitudes. Se eu deixo de enviar, vai ter um desajuste. E isso vai se transformando, mudando. Se um deixa, o outro deixa, daqui a pouco essa vibração que era dissonante, que era difícil, começa a se conformatar novamente. E a gente assim vai transformando lentamente, com as lágrimas, com a dor, com a renúncia, com a boa vontade, com o sacrifício, essas nuances do nosso lar. E já caminhando um pouquinho para o final, nós trouxemos a lição em família, 117 do livro Pão Nosso, também de Emmanuel e também do nosso querido Chico.
Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. E Emmanuel, então, vai comentar essa passagem do Evangelho. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina do seu tempo. Não é ficar chorando, reclamando, nossa, o que eu fiz? Eu devo ter sido muito ruim na encarnação passada, eu devo ter atirado a pedra na cruz, eu devo ter colocado chiclete na Santa Ceia. Não. É agir com paciência, boa vontade, perseverança, humildade, para entender que só me evangelizando, só me transformando, eu poderei transformar aqueles que convivem comigo. E aguardando, olha aqui, aguardando a decisão divina a seu tempo. Nada será rápido, nada será para amanhã. Porque os clichês estão muito arraigados em nós. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhes agregam o círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das lições corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras, ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de quando ainda de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo numa casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva. Aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Sem isso, não há regeneração no mundo, não há querer salvar o mundo, não há querer fazer o bem, a paz mundial, se eu não consigo nem a paz dentro do meu lar. Então, é trabalho essencial. E nós já sabemos como. O Mestre já nos diz. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, se esquecem, as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificadas. Purificadas afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então é aqui, no corpo a corpo, com a família ainda corporal, que a gente vai merecer construir a família espiritual.
para aí sim partirmos para um mundo da família universal, onde o amor predomina sempre. Não ainda para nós, porque precisamos construir isso. E é no hoje. Nos transformamos. Sempre que nós vibramos, nessa vibração que já dissemos, primeiro sentimos. Essa vibração, primeiro ela toca o nosso sentimento. E é por aí que a gente deve começar a educação, pelo sentimento. Porque muitas vezes a gente não fala, a gente não age com violência, mas a gente sente a violência. E não adianta eu chegar para um filho, para um esposo, para um cunhado, para um irmão, e falar palavras doces da boca para fora. Porque a alma sente é a vibração. Por isso, só a vibração do amor, da renúncia, da força de vontade, vai nos transformar e transformar aqueles que queremos, aqueles que realmente queremos, e será a nossa redenção. Só no lar. Por isso, não adianta abandonarmos o lar. Muitas vezes, há pessoas que casam a primeira vez, não deu certo, separa, não vou procurar felicidade no outro, às vezes já está no 4º casamento e não encontrou a felicidade. Por quê? Está conformatado nela a lição que ela precisa. Então, a esposa ou o esposo A, B, C ou D terão a mesma conformatação. Porque é isso que a gente atrai, é isso que a lição que nós precisamos. Se é Maria, fulano, José, João, não importa. A lição é nossa. E a ela precisamos nos entregar com humildade, no trabalho diário. Para a gente encerrar, vamos com 2 músicas. Para a gente tirar, nossa, às vezes parece que a gente traz aqui o Evangelho e ele nos pesa, né? Nos chama a atenção, mas nós não queremos deixar essa sensação de peso, de sacrifício, não. A gente quer também trazer a lição de que tudo é possível, de que isso é possível, e que é para isso que estamos aqui. E que quando conseguirmos vencer essa barreira, nos evangelizando com Jesus, tudo ficará mais fácil e teremos a felicidade em nossas vidas. Vamos com a música Família é o lugar. A família é o lugar. Às vezes eu vivo bem sozinho, e assim posso continuar. Mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de pai e filho. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filho. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filho. A
a família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filho. A família é o lugar, a família é o lugar, a família é o lugar. A felicidade, ela é construída e a gente está na construção dela. Vamos construí-la com a fraternidade, com o amor. Ela ainda, às vezes, é tão fugaz, são só alguns momentos, mas conforme formos fazendo ela dentro de nós, ela será a felicidade perene que tanto buscamos. Então, com a ajuda dos jovens do nosso grupo da fraternidade, Maila, Vitor, que é nosso Vitim, Janu, Jéssica, Tomás, vamos, com a encenação da dança, encerrarmos com a música Felicidade. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias são pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. A chuva, quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois
E essa mensagem de otimismo que queremos deixar nessa noite. Fácil não é, mas com Jesus tudo é possível. Que possamos levar essa leveza da dança, da felicidade que nos aguarda, perene, com a felicidade que sentimos muitas vezes. E assim, encerrando com a prece, proclamamos Jesus. Que nos abençoa desde os milênios, desde os bilhões de anos em que criou esse planeta para nós, em que idealizou-nos como seres felizes, crescidos, fortalecidos. Idealizou, plasmou, criou para nós, por nós, com o amor de Deus. Que sintamos essa presença desse Mestre Divino, que trouxe o amor de Deus para nós, que exemplificou em todos os momentos, em cada missionário que aqui aportou, em cada momento que tivemos oportunidade de criar a família divina, em cada momento que deixamos ainda falar o egoísmo, Ele estava lá também, nos conclamando a amar, a renunciar, a perdoar. Mestre divino, quantas vezes já viramos as costas ao nosso dever, quantas vezes choramos lágrimas de arrependimento, mas tantas outras vezes, Mestre, continuamos a errar. Agora, com essa doutrina que nos esclarece, com esses espíritos de amor que nos envolve, rogamos a Ti, Mestre, que esteja em cada um de nossos lares, nos alertando, nos fortalecendo nessa vontade de acertarmos, de deixarmos esse passado, transformá-lo num futuro brilhante de amor e paz. E que cada momento seja festejado com o perdão, com o abraço, com o olhar terno, com a vibração de amor que temos dentro de nós, que Deus aí depositou como semente divina de luz e de amor, e que estamos aqui para desenvolvê-la. Mestre, que possamos levar tudo isso aos nossos lares, chegando lá, levando essas mensagens, esse amor vibrando em nós, que cada um sinta essa presença divina em nós, e que possamos assim, Pai, transformar nosso mundo íntimo em paz, amor e felicidade perene. Ser conosco, hoje, agora e sempre, e que este planeta azul se transforme numa bola de luz, iluminando e refletindo o amor de Deus em nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.